Conexão Multiespécie. Quando pessoas e animais se conectam, a vida floresce para todos. Olá, eu sou a Fernanda Carolina, médica veterinária acupunturista e terapeuta holística. Seja muito bem-vindo ao Conexão Multiespécie. Hoje vamos conversar sobre um tema que desperta muita curiosidade. Por que adoecemos? Você já pensou nisso? Será que a doença começa apenas quando aparece um sintoma? Ou será que o nosso organismo envia sinais muito antes disso? Vamos entender como a medicina tradicional chinesa e a visão holística explicam esse processo, tanto em pessoas quanto em nossos animais. Então, pessoal, vem comigo para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão maravilhoso. Vamos começar com o olhar da medicina tradicional chinesa. Na MTC, saúde significa equilíbrio. O corpo possui uma energia vital chamada de Qi, que também conhecemos como Qi ou Prana, que circula pelos meridianos, nutrindo órgãos e tecidos. Quando essa circulação acontece de uma forma harmoniosa, o organismo funciona adequadamente. Quando há bloqueios, excessos ou deficiências dessa energia, começam aí a surgir os primeiros sinais dos tais desequilíbrios. Para a MTC, a doença não aparece de repente, ela é uma consequência de todo um processo. Na medicina chinesa, o Yin, o Yang e os 5 elementos são os principais e fundamentais responsáveis pelo equilíbrio. O Yin representa o descanso, a nutrição, a estrutura. O Yang representa o movimento, calor e atividade. Quando um predomina sobre o outro, o organismo perde sua capacidade natural de se adaptar. Além disso, os 5 elementos fundamentais da medicina chinesa, a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, descrevem como o sistema do corpo se relaciona e se influencia mutuamente. As emoções, segundo a medicina tradicional chinesa, fazem parte da vida. O problema não é sentir tristeza, medo ou raiva, mas permanecer nesse estado por muito tempo. Segundo a MTC, vou dar um exemplo para vocês, a raiva pode afetar o órgão energético fígado. A alegria em excesso ou a agitação pode desarmonizar o coração energético. A preocupação excessiva pode enfraquecer o baço energético. Tristeza pode comprometer os pulmões e o medo afeta os rins. Essas relações fazem parte do modelo energético da medicina tradicional chinesa e ajudam a compreender como que o corpo e emoções estão conectados. Vocês já estão sabendo um pouquinho disso sobre aqui, porque já falamos outras vezes sobre esse tema. E se a gente abordar sobre a visão holística nas pessoas? A visão holística, ela amplia esse olhar, ela atende e entende que o ser humano é formado por corpo, mente, emoções, energia e espiritualidade, relacionando-se sempre também ao ambiente. Quando um desses pilares permanece em desequilíbrio, todo o organismo pode ser afetado. Por isso, muitas vezes, tratar apenas o sintoma não significa resolver a causa. Como que a gente pode prevenir nas pessoas, na visão integrativa, holística, na medicina chinesa? A prevenção vai muito além de fazer exames. É cuidarmos da alimentação, dormirmos bem, praticar atividade física, aprender a lidar com o estresse, cultivar bons relacionamentos e respeitar os limites do nosso próprio corpo. E quando falamos da medicina chinesa para os nossos animais? Os princípios da medicina chinesa também podem ser aplicados neles, por que não? Eles também possuem o Qi, o Chi, o Prana, meridianos, trabalhamos o Yin e o Yang e os 5 elementos, são como nós. Por isso, as alterações energéticas podem se manifestar através das mudanças físicas ou mesmo do comportamento dos nossos animaizinhos. Por isso, observá-los e entendê-los é tão importante. Como que funcionam, então, as emoções dos animais? Já falamos um pouquinho sobre isso, mas vamos lembrar. Os animais também sentem emoções, têm sentimentos. Eles podem experimentar o medo, a ansiedade, a insegurança, a frustração, o estresse, passar pelo luto. Essas emoções influenciam o seu comportamento e, na perspectiva da medicina chinesa, também pode repercutir nesse equilíbrio energético do organismo dele, trazendo assim os seus sintomas. E na nossa visão holística, para a gente ampliar um pouquinho mais, como que nós vemos isso nos animais? Na visão holística, observa-se muito além da doença.
A gente sempre vai considerar também a alimentação, a rotina, o ambiente, os estímulos, o vínculo que ele tem com a família, a presença de dor, o nível de estresse e as necessidades naturais daquela espécie em questão. Cada animal possui uma história única, assim como nós seres humanos também. Pessoal, uma pergunta que eu faço para vocês: o ambiente influencia? Sabemos que os animais são extremamente sensíveis ao ambiente, à mudança nas rotinas, aos conflitos familiares, à ausência dos seus tutores, o excesso do barulho ou a falta do enriquecimento ambiental, por exemplo, interferem sim no comportamento e no bem-estar. Um ambiente equilibrado favorece uma vida mais saudável e é válido lembrar que para nós também. Na prevenção dos animais, prevenir significa oferecer uma alimentação adequada, um acompanhamento médico-veterinário, atividade física também, estímulos mentais, controle de dor quando houver e o respeito às características novamente de cada espécie. Sempre lembre disso. Quanto mais equilíbrio houver, maiores são as chances de manter saúde. Saúde para eles, saúde para nós. O que as pessoas e os animais então têm em comum? Pessoas e animais compartilham muito mais do que possamos imaginar. Ambos respondem ao ambiente, ao estresse, às mudanças na rotina e aos desafios do dia a dia. Embora cada organismo tenha suas particularidades, o equilíbrio e a harmonia continua sendo a nossa palavra-chave. Pessoal, e qual que é o papel das terapias integrativas? As terapias integrativas têm como objetivo favorecer o equilíbrio. Um exemplo: a acupuntura, a fitoterapia, o reiki, a auriculoterapia, a cromo, a moxa-bustão e tantas outras práticas podem complementar o tratamento médico convencional, quando indicadas por profissionais e realizadas por eles habilitados. Elas não substituem, como eu sempre falo, a medicina convencional, mas atuam de uma forma integrada e maravilhosa. E só para lembrar novamente para vocês o que a doença pode representar nessas visões. Na visão holística, a doença pode ser entendida como um sinal de que algo precisa ser observado. Isso não significa culpa ou castigo. Significa olhar para você, para o seu organismo como um todo e compreender que diversos fatores podem contribuir para esse adoecimento. Olha que interessante. Então, tenha agora um novo olhar para a saúde. Quando a gente amplia a nossa visão, percebemos que saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é equilíbrio físico, emocional, mental, social, energético. Essa saúde também pode ser uma forma de dizer também espiritual, uma mudança nesse todo do nosso organismo. Pessoal, tudo está em movimento. Do ponto de vista da física, toda a matéria é formada por átomos, moléculas que estão em constante movimento. Nas terapias energéticas vibracionais e na visão holística, esse conceito inspira a ideia que os seres vivos também possuem um campo energético relacionado ao seu estado de equilíbrio, e essas interpretações pertencem ao campo diferente do conhecimento comum, mas ambas valorizam a importância do funcionamento harmonioso do nosso organismo e do organismo dos animais. É legal lembrar também que a frequência e o Qi, o Chi ou Prana, embora na medicina tradicional chinesa não utilize o termo frequência da forma como ela é empregada atualmente, ela descreve o fluxo harmonioso desse Chi, desse Qi, desse Prana. Quando essa energia circula livremente, há uma forma maravilhosa do organismo responder. Quando essa circulação se compromete, surgem então esses sinais de desarmonia. Algumas abordagens integrativas relacionam essa harmonia energética ao conceito de frequência ou vibração, e eu gosto muito de falar sobre isso. Pessoas, animais e o ambiente. Como que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Pessoas e animais respondem aos estímulos do ambiente, um exemplo como música, toque, luz, rotina, acolhimento, natureza e redução do estresse favorecem tudo isso, ao relaxamento e ao bem-estar. Na visão holística, nós acreditamos que ambientes mais harmoniosos contribuem para um estado de maior equilíbrio energético. E é verdade isso, pessoal. As terapias vibracionais, como a prática de reiki, cromoterapia, florais, entre outras, favorecem então o equilíbrio do organismo por meio dessas frequências vibratórias.
Elas utilizam como complemento ao tratamento médico, como a gente sempre fala, e respeita, que é o mais importante, a individualidade de cada um. Agora, queria falar para vocês ficarem um pouquinho com o nosso querido Dan Heuschenp aqui no universo do Conexão Multiconsciência. Bora lá? Você sofre com dor de cabeça frequente? Acorda com a cabeça pesada, sente pressão na testa, tensão no pescoço? Ou convive com crises de enxaqueca? E se eu dissesse que talvez a resposta não esteja apenas na sua cabeça, mas na forma como seu cérebro dorme? Antes da gente começar, me permita uma rápida apresentação. Sou Daryl Champlin, terapeuta integrativo, professor universitário por quase 3 décadas e pesquisador das conexões entre o cérebro, sistema nervoso e emoções. Meu objetivo é trazer descobertas da neurociência e da medicina de forma clara e prática, mostrando como elas podem transformar a nossa compreensão da saúde física e emocional. Hoje quero compartilhar uma linha de investigação relativamente recente sobre dor de cabeça que tem despertado grande interesse entre pesquisadores do sono e neurologistas. Ela ainda não representa um consenso científico, mas reúne evidências suficientes para merecer nossa atenção, no mínimo. A proposta é que muitas dores de cabeça e enxaquecas podem ter uma ligação muito mais profunda com a qualidade do sono do que a gente imaginava. Quando a gente pensa em dor de cabeça, normalmente culpa o estresse, a alimentação, desidratação, alterações hormonais, eu uso isso sempre. Ou mesmo problema de visão. Todos esses fatores realmente podem contribuir. Mas existe outro elemento que costuma receber pouquíssima atenção. Qualidade do sono, aliás, ela recebe pouca atenção em tudo que é canto. E o detalhe importante é que não estou falando só da quantidade de horas dormidas, já que você pode dormir 8, 9, 10 horas por noite e ainda assim acordar cansado e sem disposição. Isso acontece porque a quantidade e a qualidade do sono não são a mesma coisa. Enquanto a gente dorme, o cérebro percorre diferentes estágios do sono. Entre eles estão o sono profundo e o sono REM, que são fases fundamentais para a recuperação cerebral, equilíbrio hormonal, organização da memória e a redução de processos inflamatórios. Quando essas fases não acontecem do jeito certo, de uma maneira adequada, o cérebro pode despertar mais sensível a estímulos dolorosos e é justamente aí que entra essa nova linha de investigação e onde ela ganha força. Alguns neurologistas especializados em medicina do sono defendem que muitas dores de cabeça, inclusive enxaquecas, podem estar diretamente relacionadas à falta de sono verdadeiramente reparador. A pesquisa que serviu de base para esse vídeo apresenta exatamente essa hipótese, sugerindo que a dor de cabeça seria muitas vezes um sinal que o cérebro não conseguiu completar adequadamente seus processos de recuperação durante a noite. Isso ajuda a explicar por que tantas pessoas acordam já com dor de cabeça, ou porque uma ou duas noites mal dormidas são suficientes para desencadear uma crise de enxaqueca no dia seguinte. Aliás, essa relação entre sono e enxaqueca já é amplamente reconhecida. O aspecto inovador dessa proposta é ampliar essa conexão para praticamente todas as cefaleias comuns, hipótese que ainda está sendo investigada e debatida na comunidade científica. Se você está gostando desse conteúdo ou quer acompanhar outras discussões sobre neurociência, emoções e saúde integrativa, aproveite para se inscrever aí e acompanhar o programa. Toda semana a gente publica vídeos que unem ciência, prática clínica e estratégias para melhorar a qualidade de vida. Agora, voltando ao tema. Existe uma observação clínica bastante interessante. Muitas pessoas dizem, meu remédio funciona, mas só se eu tomar logo no início da dor. Isso acontece porque a enxaqueca evolui em fases. Quanto mais cedo o tratamento é iniciado, maiores costumam ser as chances de controlar a crise antes de os mecanismos cerebrais da dor estarem plenamente ativados. Mas mesmo quando o medicamento funciona, ele normalmente controla a crise, não necessariamente a causa. É como silenciar um alarme sem descobrir por que ele disparou. Segundo essa linha de investigação, se o sono continua comprometido, o cérebro permanece vulnerável ao aparecimento de novas crises.
Outro aspecto curioso é que nem sempre a pessoa sente apenas dor. Muitos descrevem uma sensação de cérebro lento, dificuldade para pensar, perda de concentração ou aquela impressão de que a cabeça não está funcionando direito. Esses sintomas podem fazer parte do mesmo processo neurológico relacionado à enxaqueca, que é o sono inadequado. Então, o que fazer? Primeiro, nunca ignore uma dor de cabeça intensa, diferente do habitual, persistente, ou uma que é acompanhada de outros sintomas neurológicos. Essas situações exigem avaliação médica imediata. Mas se seus exames estão normais e as dores continuam voltando, talvez seja o momento de investigar algo que costuma ser deixado em segundo plano: a qualidade do sono. Escuta, você ronca, acorda várias vezes durante a noite, levanta cansado, sente sonolência durante o dia, vive em estado constante de ansiedade ou alerta. Tudo isso pode comprometer as fases restauradoras do sono. Melhorar o sono não significa apenas dormir mais ou tomar um medicamento para dormir, muito menos isso. Significa isso sim recuperar a capacidade natural do cérebro de entrar nas fases profundas de reparo, tratar distúrbios como a apneia quando presentes, regular o sistema nervoso e reduzir o estado permanente de hiperativação que tantas vezes acompanha o estresse e trauma. Se essa hipótese continuar sendo confirmada pelas pesquisas futuras, ela poderá mudar de modo significativo o jeito como a gente entende e trata a dor de cabeça. Talvez, em muitos casos, a pergunta mais importante não seja por que minha cabeça dói, mas sim por que meu cérebro não está conseguindo descansar. E essa pode ser uma das mudanças de perspectiva mais interessantes da neurologia do sono nos próximos anos. Esteja bem, esteja seguro. Pessoal, a medicina tradicional chinesa nos ensina que saúde e equilíbrio, e a visão holística nos lembra que somos influenciados pelo corpo, pelas emoções, pelo ambiente e pelas relações. E a ciência continua ampliando o nosso conhecimento sobre inúmeros fatores que influenciam na saúde e no adoecimento. Portanto, quando unimos diferentes saberes com responsabilidade e respeito, acabamos ampliando nossa capacidade de cuidar de pessoas e animais, de uma forma integral. Lembrando, eu sou a Fernanda Carolina, sou médica veterinária, acupunturista, terapeuta holística integrativa. E fico aqui o meu muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do nosso Conexão Multiespécie. Este conteúdo faz sentido para você? Então compartilha, curta aqui, passe para os seus amigos, vizinhos, para os seus amigos. Até o próximo episódio, pessoal.